Vamos ver como a gente pode classificar dados utilizando Excel. Então, classificar dados aqui, a gente quer dizer que é colocar dados na ordem alfabética ou colocar na ordem crescente ou decrescente. O primeiro passo é eu definir qual é a coluna que eu quero colocar na ordem crescente, sobre qual critério. Então, o primeiro passo é selecionar tudo, porque se eu selecionar apenas a coluna, ele vai colocar apenas aquela coluna em ordem alfabética ou em ordem crescente e não vai considerar os dados referentes àquela linha. E a nossa tabela vai ficar toda bagunçada. Então, eu seleciono tudo o que eu quero colocar em ordem. Vou colocar em ordem alfabética primeiro. Então, a coluna C. Eu venho aqui, classificar e filtrar. Classificação personalizada. Escolho aqui coluna C. Aqui eu defino se é a ordem do A até o Z ou se é do Z até o A. Então, vou selecionar do A até o Z. Ok. Bom, minha tabela já está na ordem alfabética. E os dados África do Sul vieram juntos, a Alemanha vieram juntos. Então, a ordem alfabética é África, Alemanha, Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Estados Unidos, França, Iraque, México, Noruega, Nova Zelândia, Paquistão, Rússia, Suécia e Vietnã. Eu posso também colocar em ordem crescente ou decrescente de acordo com o número de mortes, que aqui é o que me interessa. Eu quero saber qual país, por exemplo, fazer um ranking para saber qual país que tem maior número de mortes e o menor número de mortes. Então, seleciono novamente. Volto aqui, classificar, classificação personalizada e vejo aqui que o número de mortes está na coluna E. Escolho a coluna E, coloco aqui estado do menor para o maior, coloco do maior para o menor e coloco OK. Então, eu posso fazer um ranking aqui, ó. Esse aqui é o ranking número 1, 2, 3 até o 18, que é o ranking do número de mortes. Vou escrever aqui, mortes. Então, o país onde morreu mais pessoas foi os Estados Unidos, com 527.875. Depois vem o Brasil, depois o México, a França, a Rússia, a Alemanha. Os três últimos é Cuba, Vietnã e Nova Zelândia. Pode ser que eu não esteja interessado no número absoluto, mas no número relativo do número de mortes. Porque quando eu quero comparar países de tamanhos distintos, populações de tamanhos distintos, o mais correto é comparar de acordo com o valor relativo, ou seja, mortes por 100 mil, mortes por milhão, ou a porcentagem. Então, o que eu faço? Eu seleciono novamente. Classificar, classificação personalizada. O número de mortes por milhão está na coluna G. Lembrando o detalhe, aqui ó, meus dados contêm cabeçalho. Eu não deixo selecionado isso porque eu já selecionei onde eu quero que seja classificado. E se eu selecionar aqui, eu estou dizendo que a primeira linha que eu selecionei não deve ser classificada porque a primeira linha é o cabeçalho, que não é o nosso caso. A primeira linha não é cabeçalho. Então, eu não seleciono aqui. Se eu tivesse selecionado tudo, inclusive o cabeçalho, daí eu ia selecionar colocar essa opção aqui. Então, coluna G, do maior para o menor, OK. Então, agora, os Estados Unidos continuam em primeiro lugar, e aqui, esse 1, 2, 3, 4, 5 significa mortes por milhão. Então, aqui é o ranking de mortes por milhão. Ranking de mortes, valor relativo, relativo à população, ao tamanho da população, que é essa coluna aqui. E aqui eu coloquei as mortes, valor absoluto. Então, vale a pena analisar uma curiosidade. Os Estados Unidos é o primeiro sobre todos os cenários que nós estamos analisando. Já o Brasil era o primeiro lugar em valor absoluto. E quando a gente considerou o valor relativo, a posição do Brasil caiu de segundo lugar para quinto. Melhorou um pouco. Está muito ruim, mas ainda melhorou. É interessante observar que no número 10, por exemplo, Rússia, com valores absolutos, está em quinto lugar no número de mortes. Mas quando você considera o tamanho do país, daí morreu muita gente, mas também tem muita gente. Então, levando em consideração a população do país, ele vai para 10º lugar. Mais alguma curiosidade? Aqui também interessante, a Suécia. A Suécia tem apenas 13 mil, apenas em relação aos Estados Unidos, que é 500 e pouco, né?
13 mil. Então, em valores absolutos, está em 12º lugar. Mas quando considera a população lá, que é apenas 10.099.270, uma população pequena, portanto, então é muita morte pelo tamanho da população. Então, em valores relativos, a Suécia está ainda pior que o Brasil. A Suécia está em quarto, o Brasil está em quinto. É isso aí. Muito obrigado.